Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje falaremos sobre racionalização de denominadores. Para começar a falar desse assunto, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil de encontrar o valor aproximado? 1 dividido por raiz de 2 ou raiz de 2 dividido por 2? Pausa esse vídeo um minutinho e tenta responder essa pergunta. Bom, se você sabe que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, vamos pensar o seguinte: 1 sobre raiz de 2, eu teria que fazer 1 sobre 1,4. Para fazer essa continha, eu ia ter que montar a divisão aqui, né? 1 dividido por 1,4 e achar um resultado aproximado. Para fazer essa segunda aqui, eu teria que fazer 1,4 dividido por 2, que, convenhamos, é rapidinho de fazer, que a metade de 1,4 é 0,7, né? Bom, isso aqui eu fiz rapidinho, né? Isso daqui, ó, dividir por 1,4, eu teria que fazer assim, né? Igual as casas, aí eu cancelo a vírgula. Quantas vezes o 14 cabe no 10? Nenhuma vez, aí eu coloco um zerinho. Uma vírgula. Quantas vezes que o 14 cabe 7 vezes? 7 vezes 14, 98. 98, para chegar em 100 faltam 2, continua, cabe... Coloca um zerinho, quantas vezes o 14 cabe no 20, cabe uma vez, e eu continuaria. Bom, aqui eu achei uma aproximação de 0,71, aqui uma aproximação de 0,7, mas são aproximações, são resultados próximos para esses dois valores. Agora, o que foi mais fácil de fazer? Esse método aqui, ó, foi bem mais fácil, não foi bem mais fácil. Ou seja, racionalizar vai ser uma estratégia para facilitar alguns cálculos. E a gente vai ver que essas duas expressões elas serão equivalentes. Por isso, trabalhar com essa segunda, onde o denominador é um número racional, não mais um número irracional, vai ser mais fácil. Vamos ver aqui os 3 casos principais que mais aparecem para a gente racionalizar. Primeiro, quando o denominador é da forma raiz quadrada de um número. Por exemplo, 1 sobre raiz de 2, que nem a gente tinha antes. Se a gente pensar numa fração, por exemplo, 2/3. Pega essa fração aqui. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 5, em cima e embaixo vezes 5, eu chego em 10 sobre 15. Certo? 10 sobre 15 é uma fração equivalente a 2/3, representam a mesma quantidade, certo? Então a estratégia que eu vou usar aqui é a mesma, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. E que número vai ser esse? A própria raiz que eu já tinha ali embaixo. Por raiz de 2 embaixo, por raiz de 2 em cima, isso aqui vai ficar em cima, uma vez raiz de 2, raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Que raiz de 2 ao quadrado, gente, dá 2, não dá? Ou seja, chegamos à conclusão, que a gente já tinha visto anteriormente, que 1 sobre raiz de 2 é equivalente a raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui está racionalizado. Vamos ver mais 2 exemplos? Ó, 6 sobre raiz de 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, se você multiplicou por raiz de 3 em cima e embaixo, você com certeza achou o caminho mais fácil. Porque em cima, 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 3 ao quadrado, que é 3, né? Dá para simplificar o 6 com o 3? Dá, né? Fica 2 raiz de 3. Legal? Vamos ver mais um exemplo? Ó, pausa aí e tenta fazer. Bom, nesse caso, às vezes algumas pessoas se confundem por causa de ter esse 2 ali junto. Nada interfere, porque se eu multiplico por raiz de 3 embaixo e por raiz de 3 em cima, o que eu tenho? 5 raiz de 3 em cima, e embaixo eu tenho 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, ou seja, 3. Então, 5 raiz de 3 sobre 6. Pegaram essa ideia, gente? Aqui temos 3 exemplos do primeiro caso, que é o que mais aparece, é o mais tranquilinho para a gente racionalizar. Tá vendo que em todos a raiz que a gente tinha, o número irracional do denominador sumiu? Vamos para o segundo caso. Esse aqui o pessoal se confunde um pouco mais. É da forma também raiz de um número embaixo, só que não é mais raiz quadrada, não é índice 2. Por exemplo, quando eu tenho raiz cúbica de 2 aqui no denominador, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Pensa um minutinho. Se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 em cima e embaixo, igual eu fazia antes, vamos pensar por que não dá certo? Vamos pensar aqui comigo. Ó. Em cima, 1 vezes raiz cúbica de 2 ia ficar raiz cúbica de 2.
E embaixo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ia ficar raiz cúbica 2 vezes 2 de 2 ao quadrado. Galera, eu não posso fazer a simplificação desse quadrado com esse 3, são números diferentes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou, em vez de multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu vou pensar o seguinte. Quanto falta? Eu tinha aqui 2 elevado a 1, não é? Eu tinha 2 elevado a 1. E quanto falta para 1 chegar em 3? Para 1 chegar em 3, faltam 2. Então, essa quantidade que falta vai corresponder ao expoente correto do 2 para racionalizar. Lembrando que tem que ser o mesmo embaixo e em cima. Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo. Quando eu multiplico raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2 ao quadrado, fica raiz cúbica de 2 ao cubo. Lembra que soma os expoentes? 1 com 2, 3. E lá em cima vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se você entendeu bem a ideia, ó, eu posso simplificar a raiz cúbica como 2 ao cubo e chego em raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Ó, Fred, não entendi muito bem. Duas coisas. Primeiro, vamos ver junto um próximo exemplo. E aí depois, se você não entendeu, volta o vídeo e tenta entender mais uma vez, que eu fiz essa explicação bem passo a passo. Vou fazer mais um exemplo. Ó. Raiz quarta de 5, e aqui em cima tem um 3, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta de quanto? 5 elevado a que número? Vamos pensar? Quanto que eu tinha aqui? 1. 1 para chegar em 4, faltam 3. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quarta de 5 ao cubo. Portanto, chegamos em, na parte de cima, 3, raiz quarta de 5 ao cubo é 125. E embaixo, saca só, 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3, fica 5 elevado a quarta. Raiz quarta de 5 elevado a quarta, simplifica o 4 com o 4, e chegamos em 3 raiz quarta de 125 sobre 5. Legal? Pegou bem a ideia? Vamos lá, mais um exemplo. Esse daqui, muita gente pensa em agir direto assim, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz quinta de 8 a quarta. Só que respira um minutinho e pensa uma coisa antes de mais nada. Antes de você fazer esse caminho aqui, ó, 8 a quarta, que seria correto, mas seria extremamente trabalhoso. Eu vou dar uma sugestão para você. Pensa o seguinte, ó, vou apagar. Pensa o seguinte, eu vou escrever 8 de uma outra forma. O número 8 dá para a gente escrever como 2 ao cubo, não dá? Então, pensa um pouquinho. Isso daqui, eu poderia escrever assim, 5 sobre a raiz quinta de 8 é 2 ao cubo. Agora, pensa como isso aqui vai ficar mais rápido de fazer. Quanto que falta para 3 chegar em 5? Faltam 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta, multiplicando em cima e embaixo pela raiz quinta, de 2 ao cubo para chegar em 5, faltam 2, né? De 2 ao quadrado. Esse 2zinho é justamente o que estava faltando. Com isso, chegamos em, vamos lá, 5 raiz quinta de 2 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 ao cubo vezes 2 quadrado, ou seja, raiz quinta de 2 à quinta, somam seus expoentes. Eu cancelo a raiz quinta com elevado à quinta e chegamos em 5 raiz quinta de 4 sobre 2. Legal? Repare que nos 3 exemplos, nós eliminamos a raiz do denominador e racionalizamos, tá? Um terceiro e último caso que eu vou comentar nesse vídeo é quando a gente tem uma soma ou diferença de raízes quadradas no denominador. Também tem alguns casos de raízes cúbicas ou outras coisas até um pouco mais diferentes, mas aí fica muito específico, não é o momento da gente trabalhar com isso agora. Vamos relembrar esses casos principais, que são aqueles que mais aparecem aí nos vestibulares. Então, pensemos aqui o seguinte. Nesse caso, eu tenho 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Pausa aí um minutinho, pensa o que você faria nesse caso.
Bom, se você pensou em multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3, talvez na hora que você fosse fazer ali a distributiva não desse tão certo. Porque eu quero que você se lembre disso aqui, ó. Se eu fizer x mais y vezes x menos y, isso daqui era um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Vocês se lembram que cancelava, né? Ó, x vezes x ficava x ao quadrado. X ao quadrado. Aí x vezes menos y e y vezes x cancelava. E aqui y vezes menos y ficava menos y ao quadrado, certo? Ou seja, olha o que vai ser uma estratégia legal. Se aqui tiver uma soma, usando essa ideia, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 menos raiz de 3. Eu vou sempre inverter o sinal na ideia de poder usar o produto notável. Olha só como isso daqui vai ficar interessante. Ó, pensa aqui comigo. Na hora que eu estiver fazendo essa multiplicação aqui, deixa eu pôr esse parêntese só para não ficar deselegante, vai ficar assim, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 fica o quadrado do primeiro, 5, certo? E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica o quadrado de raiz de 3, que é 3. Então, ali na parte de baixo, 5 menos 3 vai ficar 2, enquanto na parte de cima eu tenho 3 raiz de 5 menos raiz de 3. Legal? Vamos ver se você pegou a ideia. Ó, mais um exemplo. Se eu tiver aqui 4 sobre raiz de 7 menos 1. Aí, Ferdi, mas embaixo só tem uma raiz. Não tem problema, a ideia é a mesma. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiu? Vamos ver, ó. Multiplica por raiz de 7 mais 1. Raiz de 7 mais 1 embaixo e raiz de 7 mais 1 em cima. Fazendo essa multiplicação, vamos colocar aqui um parênteses para dar uma ajeitadinha e ficar bonitinho. Eu vou multiplicar, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7 fica 7. E aqui, 1 vezes 1 fica 1 mesmo. Então, a parte de baixo dessa minha fração vai ficar 6. E em cima, 4, que multiplica raiz de 7 mais 1. Agora, gente, o nosso exercício só dá para dar uma simplificadinha, né? Ó, divide aqui por 2 e aqui por 2, fica 2 raiz de 7 mais 1 sobre 3. Legal? Essa é a resposta racionalizada. Espero que vocês tenham entendido bem esses conceitos e vamos fazer 2 exercícios aqui para ilustrar bem a nossa ideia em trabalhar com isso. Primeiro exercício, Instituto Federal do Ceará. Pausa esse vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos ver? A pergunta é assim, ó, para todo número real positivo A, essa expressão é equivalente a... A minha sugestão para vocês é a seguinte, eu vou multiplicar por raiz de A embaixo e eu vou multiplicar tudo isso por raiz de A em cima. O que vai acontecer? Na hora que eu multiplico por raiz de A em cima, eu vou multiplicar todos esses 3 termos aqui por raiz de A. Raiz de A vezes raiz de A vai ficar raiz de A ao quadrado. Mas raiz de A ao cubo vezes raiz de A fica raiz de A à quarta. E raiz de A à quinta vezes raiz de A fica raiz de A à sexta. Sobre, aqui embaixo, raiz de A vezes raiz de A fica raiz de A ao quadrado. Vamos fazer algumas simplificações? Ó, raiz quadrada de A quadrado vai ficar A, né? Certo? Aqui, como se tivesse um 2zinho, dá para simplificar esse 4 com esse 2 e fica 2. Dá para simplificar esse 6 com esse 2 e fica 3. Na parte de cima, o que vai sobrar é A mais A quadrado mais A ao cubo. E na parte de baixo, o que vai sobrar é A. Como eu tenho aí 3 termos somando, eu posso separar assim, né? O primeiro sobre A, o segundo sobre A e o terceiro sobre A. Com isso, o que vai sobrar, após fazer a divisão, é A sobre A fica 1, A quadrado sobre A fica A, e A ao cubo sobre A fica A quadrado, o que a gente encontra na alternativa B de bola. Legal? Vamos fazer mais um exercício? Bora lá? Ó, um exercício da PUC Campinas. Pausa aí o vídeo um minutinho e tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos dar uma olhadinha?
Ó, eu vou começar abrindo esse produto notável, usando a ideia do quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, que é a raiz de 2, vezes o segundo termo, que é a raiz de 3, mais o quadrado do segundo termo. Legal? Aqui eu abri esse antes da soma. Agora, aqui eu vou multiplicar embaixo e em cima por 5 menos 2 raiz de 6. 5 menos 2 raiz de 6. O que vai acontecer? Na parte de baixo, a gente vai ter o seguinte, ó, o produto de uma soma pela sua diferença. Quando eu multiplico 5 vezes 5, ali embaixo vai ficar quanto? 25, tá? 25. Menos. Agora, muita calma. 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6 vai ficar o seguinte, 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6, 6. Então, 24, não é? Então, embaixo, menos 24. E em cima, como é vezes 1, vai ficar 5 menos 2 raiz de 6. Legal? Agora, vamos dar uma simplificada. Esse quadrado e essa raiz eu posso cancelar. Esse quadrado e essa raiz também. Então, vai ficar 2 mais 2 raiz de 6. Quando eu multiplico raiz de 2 com raiz de 3, fica raiz de 6. Mais 3, já que cancelou o quadrado. Esse denominador aqui embaixo, gente, está dando 1, né? Denominador 1 eu nem preciso pôr. Então, vai ficar mais 5 menos 2 raiz de 6. Percebam que o 2 raiz de 6 e o 2 raiz de 6 acabam cancelando. Vai sobrar 2 com 3, 5 com mais 5, 10. 10, a alternativa A. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado aí a relembrar alguns conceitos importantes de radiciação. Forte abraço a todo mundo aí, bons estudos e até mais.